Toca Livros e Editora Citadel apresentam as melhores palestras de Napoleon Hill. De Napoleon Hill, narrado por Sérgio Meneghello. Prefácio. Poucas vezes Napoleon Hill usou mais do que uma única página de anotações para dar suas palestras. Embora muitas dessas anotações ainda existam, pouco do que ele de fato disse sobreviveu ao tempo. Precisei de muitos anos para localizar uma versão impressa de uma das palestras do meu avô. Encontrar uma delas não foi só emocionante para mim, foi um milagre. O documento que encontrei foi uma transcrição de uma aula magna que Napoleão deu na Faculdade de Ceylon, hoje Universidade Internacional de Ceylon, em 1922, que foi publicada em um jornal local sob o título de O Fim do Arco-Íris. Foi mantida uma cópia microfilmada nos arquivos da Faculdade de Ceylon. Ao ser impresso, o documento precisou de ampliação para que pudesse ser lido, e o texto estava tão desbotado que foi necessário mais de um dia para recuperá-lo, o que fiz ditando palavra a palavra para minha esposa. Napoleão escreveu muitas vezes que a adversidade deveria ser encarada como uma bênção disfarçada. Na aula magna de 1922, Napoleão mostra como muitos de seus fracassos nos negócios foram, na verdade, pontos de virada que o levaram a oportunidades melhores. Cada fracasso foi, portanto, uma bênção. Ele atribui seu sucesso pós-fracasso ao hábito de fazer mais do que a sua obrigação. Essa característica foi precursora de dois de seus princípios do sucesso: aprender com a adversidade e a derrota e andar uma milha a mais. Napoleão fez a palestra de 1922 em Ceylon, perto da casa da família de sua esposa Florence, que ficava em Lamberport, na Virgínia Ocidental. Embora na época já fosse o editor e empresário por trás da Napoleon Hill's Magazine, ele ainda tinha muito que provar para sua família. 10 fracassos nos negócios em 12 anos haviam amargado as atitudes de sua família em relação a ele. Portanto, a aula magna foi a oportunidade que Napoleão teve para ser aplaudido diante dos amigos e da família de sua esposa, e isso ele conseguiu. Seu ritmo de fala deixou a plateia hipnotizada. Ele usou sua história pessoal de fracassos para demonstrar como conseguiu superar as adversidades. A palestra foi divulgada como a melhor que aquela parte do Estado já havia testemunhado. Ao fim, em meio a uma salva de palmas retumbante, Napoleão se ergueu com honras diante da família. Enviei uma cópia do discurso para Don Green, diretor executivo da Fundação Napoleon Hill. Don imediatamente viu potencial para um livro e começou a pesquisar outros materiais nos arquivos da Fundação. Ao longo de vários anos, ele descobriu outras tantas palestras e diversos artigos que foram reunidos nesse livro. Um dos artigos, Esse Mundo Dinâmico, havia sido descoberto atrás da proteção de uma lareira na casa de infância de Napoleão. Havia sido escrito durante a Grande Depressão, provavelmente por volta da década de 1930. Quando a depressão se agravou, Napoleão passou a viver com sua família, que lhe oferecia um emprego garantido. No entanto, para ele, aceitar essa segurança significava que havia fracassado. Então, em março de 1931, Hill fez exatamente o que precisava fazer, e talvez exatamente o que não deveria ter feito. Saiu do seu emprego e partiu para Washington, D.C. À época, a lista de empreendimentos fracassados de Napoleão era impressionante. Sua decisão de mais uma vez tentar o sucesso por conta própria deve ter sido uma questão de fé, já que muito mais do que isso ele não tinha. O artigo encontrado atrás da lareira dá uma dimensão da fé e da visão que motivaram Napoleão a mais tarde deixar a família e a segurança e partir para Washington, D.C. durante uma depressão mundial. Esse mundo dinâmico responde muitas das recorrentes perguntas sobre as visões espirituais de Napoleão. Don também encontrou 2 cópias de uma das principais palestras de Napoleão, O que Aprendi Analisando 10.000 Pessoas. Uma delas havia sido guardada nos arquivos da Fundação Napoleon Hill, e a outra havia sido publicada na edição de fevereiro de 1918 da Modern Methods.
Napoleão escreveu a palestra quando atuava como reitor do Instituto de Publicidade George Washington, atualmente chamado de Escola de Negócios Bright and Stratton de Chicago, do qual mais tarde se tornou presidente e diretor do Departamento de Vendas e Publicidade. Nesse discurso, Napoleão fala sobre os 5 requisitos do sucesso: autoconfiança, entusiasmo, concentração, um plano de trabalho e o hábito de fazer mais do que a obrigação. Ele revela as bases do pensamento que norteiam 3 dos seus futuros princípios do sucesso: entusiasmo, atenção controlada e andar 1 milha a mais. Posteriormente, ele viria a colocar o requisito da autoconfiança sob o título de entusiasmo, e um plano de trabalho se tornou parte do processo de definição de propósito. Embora Napoleão entendesse a ideia de mastermind preconizada por Andrew Carnegie, não chegou a mencioná-la nesse discurso. Acredito que ela não fosse adequada para um público de vendedores que costumam traçar caminhos individuais para o sucesso. Ao final de 1952, Napoleão deixou sua esposa Annie Lou na Califórnia por 1 ano, enquanto trabalhava com W. Clement Stone em diversos projetos. Por vários meses, ele e Stone viajaram juntos fazendo palestras, sendo que Stone frequentemente apresentava Napoleão como o palestrante principal. Don descobriu um registro de uma dessas anotações intitulada O Criador de Homens Admiráveis e o transcreveu para esse livro. Talvez seja a sua descoberta mais interessante, porque retrata fielmente Napoleão, ainda que de maneira improvisada. A oratória sagaz e fascinante de Napoleão fica nítida na prosa. Em meados da década de 50, Napoleão era um palestrante famoso em todo o país. Suas palestras chegaram ao rádio e à TV, e a Universidade Internacional do Pacífico lhe concedeu o título de doutor honoris causa em literatura. Em 1957, a Faculdade de Salem o convidou novamente para fazer um discurso de formatura e para receber seu 2º título de doutor honoris causa. A essa altura, as ideias de Napoleão sobre sucesso haviam amadurecido a ponto de se tornarem princípios concretos. Em vez de palestrar sobre os 5 requisitos para o sucesso, ele trata em seu discurso de formatura intitulado Os 5 Fundamentos do Sucesso, dos 5 mais importantes princípios do sucesso. Assim como na aula magna de 1922, esse discurso também foi aplaudido vividamente pela plateia. É interessante notar que após 35 anos de reflexão, dentre os 5 requisitos originais de 1922, apenas o de andar 1 milha a mais permaneceu fulcral para as ideias de Napoleão. Os outros requisitos foram substituídos por 4 princípios essenciais: mastermind, definição de propósito, autodisciplina e fé aplicada. Embora cada uma dessas palestras e artigos nessa coleção funcione de maneira autônoma, juntos eles mostram como as ideias de Napoleão evoluíram à medida que seus pensamentos amadureceriam e se uniam em torno de uma filosofia cabal sobre o sucesso. Introdução. Napoleon Hill nasceu em 26 de outubro de 1883. Em sua certidão de nascimento foi registrado com o nome de Oliver Napoleon Hill, mas ele abandonou o Oliver antes de se tornar um escritor conhecido. Quase nada no ambiente em que Hill foi criado apontava para o percurso profissional que ele percorria. O condado de Wise, cidade em que cresceu na Virgínia, é uma região remota nos Montes Apalaches. A biografia de Hill, Uma Vida Rica, mostra como a vida no condado de Wise em 1880 ficava isolada do progresso que estava acontecendo em grande parte do país. A expectativa de vida era curta, a mortalidade infantil era alta e dezenas de milhares de camponeses da Virgínia sofriam de problemas crônicos de saúde que iam desde ancilostomose a malária e pelágra, uma doença causada pela má alimentação. Nota do autor: ancilostomose, popularmente conhecida no Brasil como amarelão. Em 1880, a maioria das escolas na Virgínia estava caindo aos pedaços. As escolas primárias ficavam abertas por cerca de 4 meses por ano e a presença dos alunos nas aulas não era obrigatória.
havia pouco mais de 100 escolas secundárias no estado da Virgínia à época, e a maioria dos cursos durava 2 ou 3 anos. Em todo o estado, havia apenas 10 escolas secundárias cujos cursos duravam 4 anos. Quando o rio nasceu, usava-se carvão para aquecimento, mas o produto só passou a ser comercializado em 1890. Era difícil plantar na terra pedregosa e montanhosa do sudeste da Virgínia, e muitas famílias saíram das montanhas e foram para as cidades em busca de empregos que oferecessem salários melhores. O milho era a principal cultura cultivada para a alimentação humana e animal. Frequentemente, também era usado para fazer um tipo de destilado clandestino conhecido como moonshine. O moonshine era importante porque poderia virar dinheiro, um bem precioso e escasso para os habitantes das montanhas. Esse contexto deu muitos motivos para que Hill pudesse mais tarde dizer que a cultura das montanhas era famosa por 3 coisas: brigas, moonshine e ignorantes. Nos arquivos da Fundação Napoleon Hill, há uma autobiografia inédita em que Hill escreveu: "Por 3 gerações, meu povo nasceu, viveu, lutou na ignorância, no analfabetismo e na pobreza, e morreu sem sair das montanhas daquela região. Eles tiravam seu sustento do solo. Todo o dinheiro que ganhavam vinha da venda do milho sob a forma de uma bebida destilada clandestina. Não havia estradas, telefones, luz elétrica ou rodovias públicas." Nota: as citações e histórias verídicas compartilhadas aqui foram recolhidas dos arquivos, memórias, discussões, cartas manuscritas e outras fontes idôneas arquivadas na Fundação Napoleon Hill. Hill, assim como muitas outras pessoas, sem dúvida admirava indivíduos bem-sucedidos como Andrew Carnegie, que provavelmente foi o homem mais rico de todos os tempos, e Thomas Edison, que nos deu a lâmpada por volta da mesma época em que Hill nasceu. Mas, diferentemente dos típicos fãs dos ricos e famosos, Hill se encontrou pessoalmente com a maioria dos homens mais poderosos e influentes da época. Destinado à fama. Hill estava destinado a se tornar famoso. Hoje, literalmente, centenas de suas frases mais famosas se tornaram citações. Uma das mais conhecidas é: "Cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente." Essa citação certamente poderia ser aplicado aos primeiros anos da infância de Hill. Aos 17 anos de idade, o pai de Hill, James Monroe Hill, se casou com a jovem Sarah Blair. Oliver Napoleon foi o primeiro filho do casal, e depois dele veio Vivian, seu irmão mais novo. A mãe de Hill morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Embora a morte tão precoce de sua mãe tenha sido um golpe duríssimo, um ano depois ele seria abençoado com uma madrasta. Martha Ruame Berner, viúva de um diretor de escola e filha de um médico da região, exerceu um grande impacto na sua vida, talvez maior do que o de qualquer outra pessoa. Ele viria dizer em uma declaração sobre o que o presidente Abraham Lincoln teria dito sobre sua madrasta, que tudo o que eu sou ou sonho em ser, eu devo àquela querida mulher. Martha reuniu seus 3 filhos e os 2 irmãos Hill e se empenhou para melhorar as condições não só financeiras, mas também espirituais da nova família. Ela exerceu uma profunda influência em toda a família, a começar por James, seu novo marido. Ela o incentivou a abrir um serviço postal e a começar a vender mercadorias. Ele também ajudou a fundar a Igreja Batista Primitiva de Three Forks. Participar ativamente das atividades dessa igreja certamente influenciou o futuro de Hill, pois foi provavelmente seu primeiro contato com um ambiente onde os pastores empolgavam e tocavam as pessoas com suas habilidades de oratória. Hill também se tornaria famoso por sua habilidade em cativar e convencer pessoas. Aos 11 anos, Hill foi convencido por sua madrasta a pensar em se tornar um escritor por causa de sua imaginação sem limites. Martha disse ao seu enteado: "Se você passasse tanto tempo lendo e escrevendo quanto passa causando problemas, um dia veria sua influência chegando ao estado inteiro." Quando Hill tinha 12 anos, sua madrasta o convenceu a trocar o revólver do qual ele tanto se orgulhava por uma máquina de escrever. Isso aconteceu em 1895,
época em que não se encontravam máquinas de escrever facilmente. Marta, mais uma vez, apoiou aquele garoto levado, dizendo: "Se você dominar a máquina de escrever tão bem quanto domina esse revólver, poderá ficar rico e famoso e conhecer o mundo." Hill havia lido muito e aprendido que escritores podiam se tornar famosos e deixar um legado que perduraria para além de suas próprias vidas. Muito cedo, o jovem Hill percebeu que uma semente de pensamento plantada por sua madrasta poderia criar raízes e florescer. Posteriormente, ele popularizaria a frase: "Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar." Com 13 anos, Hill foi trabalhar como operário em uma mina de carvão por um salário de $1 por dia. Além de o trabalho ser difícil, sujo e braçal, Hill ganhava apenas 50 centavos diários, pois os outros 50 centavos serviam para pagar sua acomodação e o sindicato. Hill não via futuro no setor carvoeiro, mas aprendeu que poderia ganhar muito mais usando sua mente do que se usasse suas mãos. Aos 15 anos, Hill iniciou a escola secundária Gladesville e concluiu o curso 2 anos mais tarde, tendo para isso enfrentado muitas dificuldades. Após a escola secundária, Hill saiu de casa para fazer um curso técnico de administração, um programa de 1 ano que incluía matérias de estenografia, digitação e contabilidade, habilidades que serviam para preparar os alunos para atuarem como secretários. Ao concluir o curso de administração, Hill, então com 17 anos de idade, procurou Rufus Ayres, um advogado famoso que havia atuado como procurador-geral do estado da Virgínia, para pedir um emprego. Ayres era, de fato, um homem de muitos talentos, que não se limitava ao seu trabalho de advogado e atuava fortemente também nos setores madeireiro e carvoeiro. Hill entrou em contato com Ayres porque admirava magnatas dos negócios como ele e sonhava em entrar para aquele time no futuro. Hill escreveu uma carta para Ayres mostrando o quanto desejava trabalhar para o advogado. Na carta fez a seguinte proposta: "Acabo de terminar o técnico em administração e tenho muita competência para trabalhar como seu secretário, cargo ao qual anseio muitíssimo. Como não tenho experiência anterior, tenho consciência de que, de início, o trabalho será de mais valor para mim do que para você. Por isso, estou disposto a pagar pelo privilégio de trabalhar com você. Pode cobrar qualquer valor que considere justo, contanto que, ao final de 3 meses, esse valor se torne o meu salário. A quantia que pagarei poderá ser descontada do que você irá me pagar quando eu começar a ganhar dinheiro." Trabalhar com Ayres foi uma experiência muito agradável para Hill. Napoleão se vestia com roupas elegantes, chegava ao trabalho cedo e ali ficava até tarde. Os esforços de Hill certamente valeram a pena, e é fácil ver como andar uma milha a mais beneficiou o aspirante executivo desde cedo em sua carreira. Incentivado por Ayres, Hill começou a se imaginar como um advogado de sucesso. Ele convenceu seu irmão Vivian a se matricular na Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, dizendo que poderia sustentar os dois com suas atividades de escritor. Embora Napoleão também tenha cursado direito, não se formou como seu irmão mais novo. Uma tarefa que lhe fora incumbida definiria sua vocação para o resto da vida. No outono de 1908, pediram a Hill que entrevistasse o magnata do aço, Andrew Carnegie, para a revista Bob Taylor's, um periódico cujo dono era Robert Taylor, que havia sido governador do Tennessee e senador dos Estados Unidos. A revista recorreu a Hill porque publicava histórias de pessoas de sucesso. Ele ficou muito animado em poder usar os talentos que, quando jovem, havia aprendido escrevendo artigos para jornais. A entrevista com Carnegie. A entrevista com Carnegie seria revolucionária para o campo do desenvolvimento pessoal. A vida de Carnegie parecia de fato saída de um romance de Horatio Alger sobre a saga de garotos pobres que se tornam ricos. Carnegie era um jovem imigrante escocês com pouca escolarização e que, portanto, foi trabalhar aos 10 anos de idade, por pouco mais de $1 por semana. Por se dedicar, economizar e investir, tornou-se milionário aos 30 anos de idade. Durante a entrevista, Carnegie discutiu a ideia de
Uma Filosofia do Sucesso, desafiando Napoleão a passar 20 anos entrevistando e estudando pessoas de sucesso para compartilhar essa filosofia com os demais. Carnegie contribuiu com esse projeto por meio de cartas de apresentação, o que facilitou o contato do jovem escritor com as pessoas mais bem-sucedidas do país. Hill aceitou o desafio que Carnegie propôs durante a entrevista, que durou 3 dias, durante os quais Hill começou a aprender sobre a filosofia de sucesso de Carnegie. Ao falar sobre sua infância, Carnegie enfatizou o princípio do mastermind e de andar uma milha a mais, e sobre como ambos ajudaram em sua carreira. Carnegie contou a Hill que origens humildes não eram um empecilho ao sucesso, mas sim uma inspiração para superar as adversidades e atingir objetivos aparentemente impossíveis. Com um forte sentimento de autoestima, Carnegie disse: "A pobreza não pode impedir ninguém de ter sucesso. A confiança é um estado mental necessário ao sucesso, e o ponto de partida para o desenvolvimento da autoconfiança é a definição de propósito." A regra cabal de Carnegie naquilo que chamou de sua filosofia de desenvolvimento pessoal foi a seguinte: o homem que sabe exatamente o que quer, que tem um plano concreto para chegar lá e que está realmente comprometido em fazer esse plano acontecer, logo passará a acreditar que tem dentro de si a capacidade necessária para prosperar. O homem que procrastina logo perde a confiança e faz muito pouco ou nada de produtivo. Hill perguntou a Carnegie: o que acontece quando um homem sabe o que quer, faz planos, age e ainda assim fracassa? Isso destrói a sua confiança? Carnegie respondeu: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. As vidas dos grandes líderes mostram que o sucesso deles é proporcional ao seu controle sobre o fracasso temporário. Carnegie também explicou a Hill sobre a necessidade de controlar os próprios pensamentos. Carnegie argumentou que a mente é a fonte de toda a felicidade e de todo o sofrimento, da pobreza e da riqueza. O uso das nossas mentes nos permite criar amizades ou inimizades. As limitações da nossa própria mente são aquelas que nós mesmos nos impomos. Hill fez referência às ideias de Carnegie sobre a mente ao escrever e repetir diversas vezes que tudo que a mente pode conceber, ela pode conquistar. Carnegie relatou a Hill que amigos seus como Henry Ford, Thomas Edison, John G. Rockefeller, Harvey Firestone e Alexander Graham Bell viviam vidas parecidas com a sua. Por tentativa e erro, com um propósito bem definido e ações objetivas, conquistaram não só o sucesso, mas também a riqueza e a fama. Segundo Carnegie, a ação é de suma importância porque, sem ela, os melhores planos e propósitos são vazios. Com esses exemplos, Carnegie inspirou Hill a estudar as vidas de outros homens célebres. A ação é de suma importância porque, sem ela, os melhores planos e propósitos são vazios. Hill aplicou essas lições em sua missão de vida de difundir a filosofia de sucesso que havia aprendido com Carnegie e com centenas de líderes dos setores público e privado. Sua conversa com Carnegie se tornou a base para que ele escrevesse Pense e Enriqueça, o livro de autodesenvolvimento mais vendido e influente de todos os tempos. Pouco depois de se casar, quando morava em Washington, D.C., Hill foi a Detroit entrevistar Henry Ford. Ford demonstrou ter autocontrole e a capacidade de concentrar todos os esforços para chegar ao seu objetivo, que era de produzir um carro popular, acessível para as massas. Posteriormente, Hill disse que, em vez de falar sobre sucesso, Ford queria conversar sobre o seu novo carro, o que deve tê-lo impressionado, pois comprou um Ford modelo T novinho por $680 e foi dirigindo até Washington para surpreender sua esposa Florence. Após sua viagem a Detroit para a entrevista com Henry Ford, Hill se encontrou em uma situação financeira difícil. Recém-casado, precisava de uma fonte de renda estável. A solução encontrada foi trabalhar como vendedor em uma empresa automobilística em Washington, D.C. Esse novo emprego deu a Hill uma oportunidade de andar uma milha a mais. Hill começou a treinar outros vendedores na escola do automóvel de Washington que ele fundou. Hill enfrentou muitos desafios na vida,
Mas nada o havia preparado para o que aconteceria após o nascimento do seu filho, Napoleon Blair Hill, em 11 de novembro de 1912. Napoleão Blair nasceu surdo e sem orelhas. Em vez de obter instruções sobre como aprender a língua dos sinais, Napoleon Hill estava determinado a ensinar seu filho a falar e a ouvir. Hill falava com o garotinho por horas seguidas, colocando seus lábios na base do pescoço do menino, atrás de onde deveriam ficar suas orelhas. Anos mais tarde, Blair aprendeu a ouvir e, por fim, conseguiu um aparelho auditivo que melhorou ainda mais as suas habilidades de audição e fala. Hill inspirou em seu filho o desejo de superar a dificuldade física de ter nascido sem orelhas. Napoleão enfrentou muitas outras dificuldades na vida, como casamentos rompidos, negócios fracassados, mas nunca desistiu de buscar a filosofia do sucesso. Um dos empreendimentos de Hill foi o Instituto George Washington, criado para treinar vendedores. Seu curso de vendas tratava de ensinar publicidade e o princípio do serviço a outras pessoas. Hill conta que, a essa altura da vida, já havia entrevistado 10.000 homens e mulheres que estavam tentando triunfar. Em 1916, em uma aula transcrita, afirmou que eu realmente duvido que seja possível não conseguir aquilo que realmente queremos. A verdade é que, seja consciente ou inconsciente, conseguimos aquilo sobre o que pensamos mais intensamente. Durante esse período na sua carreira de professor, Hill começou a ensinar os alunos sobre autossugestão como uma forma de disciplinar a mente. O fim da Primeira Grande Guerra implicou uma mudança de circunstâncias. Hill idealizou sua primeira revista, que chamou de Napoleon Hill's Golden Rule Magazine, revista das regras de ouro de Napoleon Hill. Para o cargo de editor, Hill escolheu George Williams, que havia conhecido durante a guerra, quando ambos trabalhavam para o presidente Woodrow Wilson. Trabalhando na revista, Hill aplicou suas experiências anteriores como datilógrafo e seu conhecimento prévio sobre jornais. A publicação serviu como uma excelente forma de deixar transparecer todo o entusiasmo que recordava dos tempos da Igreja Batista de Three Forks, localizada no rio Pell, no condado Wise, Virgínia. Para Hill, essa era a oportunidade de divulgar sua mensagem, palestrar e motivar seu público. Seria aqui que alcançaria a fama que sua madrasta lhe havia prometido na adolescência. A primeira edição da Napoleon Hill's Golden Rule Magazine foi escrita, editada, impressa e entregue nas bancas de jornais em janeiro de 1919. Como não tinha dinheiro para contratar redatores, Hill escreveu cada palavra das primeiras 9 edições. Posteriormente, revelou que havia escrito cada palavra e usado pseudônimos para mascarar sua identidade. Com apenas um redator, não era para a revista ter feito sucesso, mas ela fez. A primeira edição vendeu tão rápido que foi reimpressa 3 vezes. Em outubro de 1920, Hill perdeu a Napoleon Hill's Golden Rule Magazine. Então começou a viajar pelos Estados Unidos para dar palestras cheias de entusiasmo. Ele era bem recebido em todos os lugares onde ia. Em 1921, após se mudar de Chicago para Nova York, Hill lançou a Napoleon Hill's Magazine e publicou a primeira edição em abril de 1921. Embora ainda escrevesse a maioria dos artigos, começou a contar com a ajuda de outros escritores, que escreviam sobre uma grande variedade de assuntos. Entre eles, havia médicos, empresários e psicólogos. Hill começou a dar conselhos sobre como desenvolver a autoestima, como se autopromover e até mesmo sobre como conseguir um emprego melhor. Hill usou a revista para divulgar suas palestras a pessoas que trabalhavam nas áreas comerciais e de publicidade, e para organizações civis e faculdades. Todas essas atividades se destinavam a promover sua filosofia. A demanda pelas palestras de Hill começou a aumentar tanto que ele passou a ganhar cerca de $100 por palestra, além de ter todas as suas despesas pagas. Discursos emotivos. Napoleão estava exultante com a sua carreira de palestrante, porque ela lhe permitia ver os efeitos dos seus ensinamentos. De fato, suas palestras e sua entrega tocavam o público.
Suas palestras tinham um tom bastante emotivo e muitas vezes traziam provérbios da Bíblia, certamente lembranças dos sermões da Igreja Batista de Three Forks. Hill se concentrava a princípio em dois assuntos, um dos quais era A Escada para o Triunfo, que viria a ser o título do seu segundo livro, publicado em 1930. O outro assunto era a filosofia da regra de ouro, que continuou norteando seus discursos e escritos. Ele também falava dos 7 momentos cruciais em sua vida. A mensagem de Hill foi transmitida na forma de histórias de fracasso e de sucesso, baseadas em sua própria vida pessoal e profissional. Em 1921, a Napoleon Hills Magazine ia bem e Hill decidiu empreender em algo novo na área de comunicação. Anunciando em suas palestras, Hill desenvolveu um curso que chamou de A Ciência do Sucesso, que o público poderia encomendar por correspondência. O curso incluía 10 lições impressas e 6 gravações em disco. Quem comprasse o curso A Ciência do Sucesso poderia ler as palavras de Hill e ouvir sua voz enérgica. Esse programa foi o precursor da indústria motivacional, que ostenta um séquito de milhões de entusiastas dedicados a melhorar suas próprias vidas. Em 1922, as palestras de Hill, além de lhe renderem valores vultuosos, estavam lhe conectando a empresários ricos e famosos. Concomitantemente, ele continuava trabalhando na filosofia de sucesso que Carnegie havia lhe desafiado a desenvolver. Mas para Hill, não bastava ensinar sua filosofia para o grande público. Ele enxergou a oportunidade e a necessidade de ensinar sua fórmula do sucesso para a população carcerária também. Hill começou a ensinar sua filosofia nas prisões e foi um sucesso imediato. Hoje, ele continua ajudando presidiários a se prepararem para uma vida melhor. Dezenas de milhares de detentos se beneficiaram do material que Hill desenvolveu, usando-o muitas vezes para recomeçar suas vidas. Por ter perdido a Napoleon Hill's Golden Rule Magazine para... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.